Bom dia, pessoal, boa tarde ou boa noite. Então vamos lá, dando sequência na terceira matéria, né, das habilidades do futsal, ok? Então vamos lá. Chute ao gol. Ação de golpear a bola visando desviar ou dar trajetória à mesma, estando ela parada ou em movimento. Então quer dizer, galerinha, se liga nessas definições. Já tá falando tudo aqui. Chutar a bola, né? Chutar a bola, golpeá-la com força na direção do gol, estando parado em movimento. Aqui temos outra diferença como o futebol. Com o futebol, o chute ao gol no futsal é executado mais frequentemente com a ponta do tênis, de bico, né? A ponta do pé. Então, a pontinha do pé, tá? Parte anterior do pé. Se vocês olharem na apostila tem uns pezinhos que eu desenhei, né, que eu coloco sempre. Acho que é no final ou alguma parte, acho que é no final. Vocês vão ver que tem uns pés desenhados ali e mostra essas partes, anterior, lateral, tá? Medial, com esses nomezinhos aí. Vamos lá. Chute de bico. É um chute característico do futebol de salão, pela sua precisão e rapidez. Um chute simples, natural, mas desprezado por muitos praticantes, que consideram esse tipo de finalização como de segunda categoria. Olha, quantos gols não seriam feitos se o tipo de finalização fosse o chute de bico? Nesta etapa, iremos conhecer mais algumas variações de chutes e trajetórias. Vamos dar uma pausa aí. Então, quer dizer, o chute de bico é considerado por alguns do futebol, né? Como uma situação de o cara não saber jogar, o cara ser perna de pau, mas não é bem assim não. Então vamos lá. Romário, Ronaldinho Gaúcho, Fenômeno, Neymar, todos originários do futsal. E todos eles fazem gol de bico. Detalhe, são estrelas, não são? Então tá aí o seu valor do chute de bico. Tá legal? Vamos lá. As variações do chute, né? Existe o chute simples, que é aquele que a gente executa na brincadeira lá do futsal, né? Então quando você joga a bola na rua. O bate-pronto, o voleio, o bico e cobertura. Tá bom? E temos também as suas trajetórias. O chute pode ser rasteiro, vamos lá. O chute pode ser rasteiro. O chute pode ser em meia altura, ó. Ele vai mais alto, tá, galerinha? Desculpa aí, tá? É que eu tô começando a acertar a malha. Então, ó, ele vai mais alto. E tem, né, aquele chute balão que o pessoal dá, que é um bico, só vou quebrar aqui o colégio. Então, vamos lá. Táticas do futebol de salão. Para entender os vários sistemas táticos, você precisa conhecer as funções dos 5 jogadores que integram uma equipe de futebol de salão, ok? Temos o goleiro, o fixo, alas e pivôs. Vamos aqui no goleiro. Deixa eu pegar aqui o canetinho. Goleiro, vai pra cá, Mário, vamos lá. Goleiro, a posição dele é aqui, tá? Dentro da sua área de goleiro. Ninguém pode, vamos dizer assim, tocar a mão aqui dentro, somente ele, o corpo todo do goleiro. O goleiro guarnece a meta e orienta seus companheiros quanto às deslocações e coberturas. Além disso, ele tem uma importância ofensiva, quando com as mãos ou os pés faz lançamentos para seus companheiros. O goleiro é o único jogador que pode usar as mãos, e sua ação é limitada pela sua área de gol. Tá bom, galerinha? Então ele joga lá atrás, rapidinho. Ele joga aqui atrás, quando ele tiver que sair, ele sai, tá? Ele vira um jogador comum, mas dentro desse setor aqui, como é a regra que eu passei para vocês, ele só pode ficar 4 segundos com a bola no pé, mas quando passa para a área de ataque, à frente da linha central, ele torna-se um jogador comum. Vamos lá. Na barreira de falta, quando estiver longe, geralmente 2 homens são suficientes, mas próximos da área são necessários 2, 3 ou até 4 homens. Observe quando a barreira estiver dentro da área, o goleiro também poderá fazer parte dela. No caso, se a barreira estiver aqui dentro, né, o goleiro pode vir e encostar a
na barreira, ele pode fazer parte aqui, ó. Tá legal? E o adversário aqui, ó, faz o chute, tá bom? Fixo. Em todas as equipes sempre existe um jogador que se desloca dentro da quadra, a fim de lançar bolas para os companheiros bem colocados, desarmar os contra-ataques, receber bolas recuadas dos companheiros em dificuldade. Esse jogador é chamado homem fixo. Uma de suas características é a facilidade de destruir jogadas adversárias. O fixo é o último jogador do ataque e da defesa. Por isso, pode estar sempre atento para as coberturas necessárias. Vem para cá. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. O fixo. Deixa o goleiro lá dentro. O fixo. Ele se posiciona nesse setor aqui, mais ou menos. Ele pode estar aqui no meio. Se estiver pressionando muito, ele pode estar aqui nesse setor. Ó. Exemplo, por aqui. E ele vai jogar... Tá? Vamos lá. E ele vai ter esse aqui, ó, como meta de jogo, tá? Esse setor todo, ok? Então ele concentra aqui ao meio, ele faz lançamento, ele arma jogadas, ele comanda o time, ele destrói a jogada dos adversários, tem função de chutar de fundo, de trás, né, de longa distância. Ele é meio que o cérebro da equipe, tá bom? Então vamos lá. Alas. No sistema tático de uma equipe, além do homem fixo, existem jogadores que se deslocam pelas laterais da quadra, alternando sua ação na defesa e no ataque. Eles recebem os passes do goleiro e do fixo, armam jogadas, finalizam ou penetram na defesa adversária. Esses jogadores são chamados de alas. Entre outras características, eles devem ser bons finalizadores, armadores e bons nas coberturas defensivas. Então, o que acontece? Os alas geralmente jogam pelas pontas das quadras. Ó, ele pode jogar aqui na frente, tá? Só que o ala, ele tem a função de jogar pelas pontas, ó. Pelas pontas. Então, vamos dizer aqui, ó. Seria esse setor de jogo dele. Tá bom, galerinha? Então, mas só que é o seguinte, ao mesmo tempo que ele pode atacar, ele tem que voltar para recuar, para ajudar seus companheiros, no caso fixo. Tá bom? Ele tem que ter essa nuance de defesa e ataque. Não é ir e ficar, é ir e voltar também. Pivô. Em todo sistema tático, sempre é conveniente colocar um ou mais jogadores entre a defesa adversária, com a função de atrapalhar e confundir os jogadores da equipe contrária. Além disso, ele cria situações em que seus companheiros possam penetrar na defesa adversária e ainda arrematam. Arrematar é chutar, tá bom, galerinha? Para gol, contra a meta adversária. Esse jogador é chamado de pivô ou peão. Ele ainda recua para ajudar na defesa. Então vamos lá. O peão, ele joga infiltrado lá para querer fazer gols. Ele é o nosso Neymar do time, o nosso Romário do time, da antiga seleção brasileira, tá? Então, ele joga lá na frente. Tem a função de defender também? Tem, mas é a última coisa. A função dele mais é estar lá na frente, melhor o vermelho, estar lá na frente, ó, nessa situação aqui, mas perdeu a bola, ele volta. Ele tem a função de armar jogadas também para os batedores. Ele também pega muita bola e faz muito chute. Tem um cara mais, geralmente tem um pivô mais ofensivo e um pivô mais que ajuda a armar jogadas. Mas no nosso caso aqui eu estou pedindo mais um que faça as duas situações. Então vamos lá. Como vocês sabem, eu sempre coloco 6 questões, tá bom? Quais são as posições táticas do futsal? Acabamos de falar. Ala, fixo, pivô, né? E por aí vai. Goleiro. Explica o que é o chute de bico. Já dei essa definição aqui e dei algumas situações que acontecem no chute de bico. Tá? Quais são os jogadores que se deslocam pelas laterais da quadra, alternando sua ação na defesa e no ataque? São os alas, né? Que jogam pelas pontas. Então vocês complementem aí um pouco mais a questão. Qual a posição tem a função? Qual a posição tem a função de construir jogadas? Tá faltando um Q aqui, tá? Depois a gente corrige isso, mas o que importa é que vocês entendam. Qual a função que tem
qual a posição que tem a função de construir jogadas. No caso é o fixo, tá bom? Vamos lá. Qual a importância ofensiva do goleiro? Poxa, o goleiro com a bola no pé ele pode fazer lançamentos, né? Ele pode também arremessar a bola, ele pode partir para o ataque, então tem várias coisinhas. Vocês podem pegar no texto, se tiver que complementar mais, complementa, ok? Qual a principal função do jogador que está na posição de pivô? Já disse várias, ele pode arrematar para o gol, ele pode armar a jogada, ele pode abrir caminho para os seus companheiros, confundir a defesa, então ele tem várias funções. Tá legal, galera? Eu tenho que me adiantar, tem que ser rápido. Detalhe, vai lá no tirador se tiver algum probleminha, tá bom? Até mais.